Legal. Estou muito animado pelo tema da aula hoje, porque eu aprendi bastante, né? É uma coisa. Você pode. Ah, quem tem culpa, não? A mamãe e o papai. Aí chegou um aqui, papai, falando baixinho. Pronto, deixa eu só. Agora sim. Agora eu vou poder compartilhar com vocês. Muito bom. Então, como a gente sempre faz na última aula, nós tivemos uma. Nós aprendemos a servir as pessoas a quem lideramos. Esse foi o tema da aula passada. E aí a gente fez até aquela pergunta meio chocante, né? Ou, de repente, dúbia. Quem serve não serve? Então, é a questão do serviço. Será que quando eu não sirvo corretamente, eu não estou servindo, ou eu não sirvo para o Evangelho? E aí nós aprendemos que lá em João 13, do 12 ao 17, o Senhor disse, o Senhor mesmo, né, por meio do seu exemplo, ele disse o seguinte, depois que lhes lavou os pés e tomou suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Então, o próprio Salvador, ele nos deixou o exemplo de serviço ao próximo. E aí nós também aprendemos que o presidente Russell M. Nelson, ele disse, lutar para tornar-se mestre em vez de servo pode destruir o espírito do trabalhador e a obra. Então, algo valioso que nós aprendemos na aula passada é sobre o valor do serviço, né, sem o aumento do ego, né, sem a glória dos homens. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre aprender a liderar com caridade. Mandei lá no grupo eu mandei uma citação, mandei uma pergunta também, mas eu gostaria de fazer o seguinte com vocês. Eu gostaria que vocês pudessem me explicar o que é caridade, sem citar as explicações aprendidas pelas Escrituras. Então, imagina que vocês sabem a definição de caridade, mas eu não gostaria que vocês respondessem ou explicassem utilizando as Escrituras. Como vocês fariam isso? Imaginem que um amigo, alguém próximo ou um não membro, de repente você falou sobre a palavra caridade e essa pessoa perguntou: o que que é caridade? E aí você vai explicar sem citar as escrituras. Como você explicaria o que é caridade para essa pessoa? Não, acaba não tendo como fugir muito da questão do evangelho, né? Mas eu acho que eu explicaria como ajudar o próximo, servir ao próximo de alguma forma, né? Demonstrar cuidado, amor. Muito bom, obrigado, Vitória. Alguém mais? Alguém responderia a mesma coisa que a Vitória respondeu ou acrescentaria algo? Vocês acho que eu diria que já que a gente não pode falar do Salvador, não pode citar, né? Aquelas definições que a gente já conhece. Acho que caridade é se preocupar genuinamente com uma pessoa e estar disposta a ajudar ela, sem querer nada em troca. Muito bom. Gostei muito da palavra genuína. Gostei muito. É porque tem tudo a ver com a aula de hoje. Alguém mais? Normalmente, a definição que mais nós enxergamos nas escrituras ou que mais nós somos ensinados é que a caridade é o puro amor de Cristo. Só que como explicar esse puro amor de Cristo? E aí é que está explicar o que é caridade sem utilizar as escrituras. Porque muitas das vezes nós nos apegamos vamos dizer assim, a descrição pelas escrituras e não vamos dizer assim, e não a definição na prática do que é caridade. E aí, como nós aprendemos que caridade é o puro amor de Cristo, eu lembrei, quando eu estava estudando essa aula, eu lembrei de uma pesquisa que foi feita com algumas crianças. E aí essas crianças elas foram indagadas sobre o que é o amor.
E nada melhor do que aprender pelas crianças, né? Aprender com as crianças. E eu trouxe alguma dessas respostas da nossa aula de hoje. E aí foi feito o seguinte para essas crianças: o que é o amor? Então, ela foi uma pesquisa séria feita por profissionais de educação e psicologia com um grupo de crianças de 4 a 8 anos. Eu não trouxe todas as respostas, mas eu trouxe algumas aqui para a gente ver. A primeira resposta foi: o amor é quando alguém te magoa e você, mesmo muito magoado, não grita, porque sabe que isso fere seus sentimentos. E aí foi o Matt, de 6 anos, que respondeu. Mas aí nós também temos a Nica, de 6 anos, e ela disse o seguinte: que amor é se você quer aprender a amar melhor, você deve começar com um amigo que você não gosta. Guarde essa informação. Olha só que interessante essa frase dela, né? Se você quer aprender a amar melhor, você deve começar com um amigo que você não gosta. E aí a Jenny, de 4 anos, ela falou o seguinte: há dois tipos de amor, o nosso amor e o amor de Deus, mas o amor de Deus junta os dois. E temos a Cindy, de 8 anos, que ela disse: durante minha apresentação de piano, eu vi meu pai na plateia me acenando e sorrindo. Era a única pessoa fazendo isso e eu não sentia medo. E por último, Max, de 5 anos, disse o seguinte: Deus poderia ter dito palavras mágicas para que os pregos caíssem do crucifixo, mas ele não disse isso. Isso é amor. Então, como o próprio pesquisador colocou, né, com certeza é uma das melhores definições de amor que já li até hoje. Só que quando a gente olha para essa imagem, eu pergunto de vocês: a caridade, ela é mais elevada? A caridade é a mais elevada razão para o nosso serviço como líder. Então, todo mundo conhece essa imagem do bom samaritano, né? E aí, quando a gente pensa sobre caridade, a gente precisa entender que é a razão para o nosso serviço como líder. É a mais elevada. E aí, hoje, nós vamos aprender um pouco sobre isso. Mas ainda sobre a pesquisa e a definição que tivemos sobre amor feito pelas crianças, eu gostaria de perguntar de vocês se tem alguma que chamou a atenção de vocês. Alguma, tipo, veio assim e disse assim: pô, essa daí eu gostei, essa daí eu nunca tinha pensado nisso ou dessa forma. Eu posso voltar se vocês precisarem. Vamos lá voltar. Então, nós temos aqui a primeira resposta, foi do Matthew. Uma que eu gostei, presidente, é essa da, acho que é a terceira, se eu não me engano, essa daqui fala sobre o pai dela na plateia. Eu acho que mesmo Ah, sim. crianças ou não, né, as pessoas sempre se sentem bem quando tem alguém ali torcendo, acompanhando, né, os seus, quando alcança algum objetivo ou faz alguma coisa e tá ali torcendo por ela a cada passo. Acho que a gente pode levar isso um pouco para o nosso lado, né, como líder, com os nossos liderados, de estar ali incentivando e apoiando quando eles conseguem fazer alguma coisa que eles queriam muito, ou que a gente estava tentando ajudar ou incentivando eles de alguma forma. Muito bom. Gostei muito. Obrigado, Vitória, pelos seus comentários. Alguém mais? Eu gostei da primeira, acho que é Matthew, o nome dele, Isso. porque se preocupa, mesmo quando alguém faz algo ruim para ti, tu estar ciente de que não deve ser devolvido com a mesma moeda. Então, mesmo ele magoado, ele fala que ele não grita porque sabe que isso vai machucar outra pessoa que já fez algo que ele não gostou. E eu acredito que esse é um dos maiores desafios, né, Bispo? Porque enquanto líderes, a gente tem o nosso telhado de vidro. E aí, constantemente, a gente chega até nós algum comentário, alguma frase ou até mesmo alguma percepção de alguém a respeito de você enquanto líder. E aí você tem duas reações. Uma, trabalhar a visão que o Matthew tem sobre o amor, né? Ou seja, deixa isso de lado.
e faz a sua parte, ou de repente se ofender ou se magoar. Muito bom, obrigado, bispo. Alguém mais? Muito bom. O que eu gostaria de perguntar de vocês agora é o seguinte: quais são alguns motivos pelos quais nós podemos servir como líderes da família ou da igreja? Observem quais são alguns motivos. O que que nos motiva ou o que que é um motivo nobre para, enquanto líder, nós servirmos tanto a nossa família como a nossa igreja, aí, como os membros da igreja? Quais seriam os motivos? Eu botei aqui umas figurinhas só para dar uma ideia para vocês, tá? Quais seriam os motivos? É, eu não nasci no convênio, né? Mas a minha família, alguns membros da minha família sempre frequentavam a igreja, então eu cresci vendo como ter um chamado, ter um chamado em si, né? Não só servir, mas ter um chamado específico ajudava essas pessoas que eu conhecia, que eu tinha contato, a se manterem firmes. Então, para mim, acaba sendo um pouco pessoal, né? Mas além de querer ajudar, além de servir no modo geral, acho que ter um chamado, esse era um dos motivos que eu pensava, né? Para me ajudar a me manter firme no caminho do Senhor, ajudar outras pessoas e me ajudar também. Legal, muito bom. Excelente, Vitória. Alguém mais? Boa noite, Juliana? presidente. Oh, Boa noite. desculpa, aí tem a Isane. Isane continua falando, aí depois a Juliana. Vai lá, Tá. Isane. Boa noite para todos. Eu acredito que, como a colega acabou de falar, mas falando mais sobre a minha percepção, eu acredito sim também que é tanto para ajudar aos outros, porque quando nós entramos no Evangelho, a gente vê que a questão da comunhão e união é muito forte. Então, a gente sente a necessidade de fazer pelos nossos irmãos e o aperfeiçoamento pessoal, porque de uma forma ou de outra, quando a gente se doa, a gente também recebe. Então, faz parte sobre esses dois pontos da gente servir e ter tanto o nosso pessoal que melhora, quanto a nossa ajuda aos outros, que é necessária que quando a gente entra na igreja, a gente vê que é muito importante. Muito bom. Obrigado, Isane, pelo comentário. Muito bom. E aí nós tínhamos, eu me perdi agora, a Juliana. Juliana Nunes. Era, o que eu tinha para falar foi igual o que a Isane falou, né, sobre desenvolvimento pessoal. Eu lembro muito da parábola dos talentos, sabe? Que é realmente por isso um desses motivos que me impulsiona a servir dentro da igreja. É aquilo de descobrir quais são os meus outros talentos que estão escondidos, de poder fazer uso dos talentos que eu tenho. Teve um membro na minha ala passada que conversou comigo e disse, né, que eu tinha que fazer com que a minha profissão pudesse ajudar as pessoas dentro da igreja. O que é que eu poderia ajudar dentro da igreja e de ter sempre essa conexão, sabe? Não é separar, os mundos eles não são separados. Como é que eu poderia interligar e ajudar essas pessoas? Então, além, né, da caridade, eu vejo muito sobre isso. Eu lembro muito da parábola dos talentos, sobre esse desenvolvimento. Perfeito. Obrigado, Juliana, pelo comentário. Então, eu gostaria só de jogar um pouco assim de gasolina e fogo e perguntar de vocês o seguinte: independente do motivo, qualquer um é válido? Então, assim, qualquer motivo pelo qual eu sirvo ou eu sirvo alguém é válido ou nem todos? O que vocês acham sobre essa indagação? Eu vou dar um exemplo aqui. Tem missionário que vai para o campo para batizar muito. Esse motivo é errado? Ah, tem pessoas que estudam para ter muito dinheiro. Esse é um motivo errado? Ah, tem pessoas que servem para bater a meta no final do mês. Esse motivo é válido? Vai lá, Bispão. Tem a parábola, quer dizer, quando a alma ele fala sobre a semente.
Quer dizer, quando ele fala, quando ele está ensinando o pessoal, acho que é dos Aramitas, é o que tá, que era o pessoal que era mais humilde, ele falou que a pobreza fez com que eles ficassem humildes e isso fez com que eles quisessem ouvir a palavra do Senhor. E de que seria melhor se eles fossem humildes sem ser pobres, né? Não é a pobreza que os influenciava a ser pobres. Então, quer dizer que acho que existem. O melhor motivo para a gente servir é por amor ao Senhor. Acho que isso é. Ninguém discorda disso. Porém, o serviço, ele. Quando ele é feito, acho que de coração, é melhor que a pessoa sirva para que ela tenha, acho que ele seja exposto às experiências do serviço do que não servir por achar que está servindo pelo meio errado. Mas é muito perigoso a pessoa servir para sempre pelo motivo errado, porque vai chegar um momento em que o motivo errado não vai ser suficiente para deixar ela lá. Porque imagina alguém que faz isso, não, eu vou servir porque eu quero as bênçãos do Senhor, não quero nenhum problema na minha vida. Aí ele vai lá e vê que tem um monte de, quando ele é presidente do quórum, tem uns homens que têm problemas, a presidente do socorro vê que as mulheres se desentendem, quando trabalha com jovens, vê que os jovens dão um pouco de trabalho, aí pensa, poxa, esse chamado está também sendo uma fonte de alguns problemas. Eu fico pouco tempo com a minha família, quando tenho chamados que exigem mais, como coordenador do seminário, bispo, conselheiro de presidente de TAC, conselheiro de bispo. Então, acho que é bom, acho que todo motivo é válido para a gente servir, porém, não são suficientes para a gente continuar servindo para sempre. Muito bom. Obrigado, bispo. Eu fiquei com medo. Você foi por um caminho, eu digo, eita, que perdeu, eita, vai. Mas não é uma reflexão, se a gente fizer uma reflexão sobre essa pergunta, vem vários exemplos e às vezes a gente pensa assim, não, eu estou pensando errado. Não, talvez isso seja errado, não, talvez isso é certo. E aí a gente começa a especular se é ou se não é válido. Juliana, Pegando a fala, né, do bispo, eu lembrei muito sobre aquilo, sabe? Que você não consegue se manter na igreja por medo das coisas que podem acontecer, sabe? Por medo do Senhor. Você tem que estar ali por amar a Ele, senão você não vai conseguir cumprir com com todos os mandamentos, com tudo que Ele pede. muito bom, excelente. De alguma forma veio à mente de vocês a experiência de Caim e Abel? Ambos ofereceram sacrifício, mas um foi aceito e o outro não foi aceito. Espera aí, mas não se esperava um sacrifício? E Caim não fez? Por que que não foi aceito? E aí está muito ligado à questão do motivo. E aí esse é o principal princípio, esse é o primeiro princípio que nós temos que aprender em nossa aula. A gente precisa entender o seguinte: o que é mais importante, os motivos, os atos ou os resultados? Né? Então, o fato de uma família, eu visitei a família, voltou para a igreja. Ou eu fiz visita, eu visitei. Ou eu entendo que eu preciso amar aquela família porque o Senhor os ama. E aí eu vou lá. Então, quando a gente se pergunta, vai se resumir em três motivos. Os motivos são, normalmente, os atos, ou seja, fazer por medo, de repente por medo do Senhor, por medo do presidente da estaca, por medo de perder a recomendação, ou por medo de ser cobrado pelo presidente do quórum, pelo presidente da socorro, ou pelo bispo, né? Tem que prestar conta para o bispo, o presidente da estaca. Ou eu sirvo pensando, não sei, nos resultados. Não, eu tenho que chegar no final. Isso acontecia muito na época dos mestres familiares, né? Não sei se vocês lembram. Mas sempre chegava no final do mês, não, eu preciso fazer minha visita para dizer que eu fiz a visita. Ou seja, a família era a que menos importava. Mas tem uma escritura que ela serve como base para nortear sobre os nossos, vamos dizer assim, os nossos atos. E como o Senhor ele enxerga isso. E aí se encontra lá em Doutrina e Convênios, na seção 137, versículo 9. E eu confesso para vocês que poucas vezes eu olhei essa escritura, poucas vezes eu passei por ela.
mas hoje eu tive a oportunidade de realmente estudar, olhar as referências, e aí eu gostaria de um voluntário para ler. Pois eu, o Senhor, julgarei todos os homens segundo suas obras, segundo o desejo de seu coração. Muito bom. Então, quando a gente pensa sobre servir aos nossos irmãos com caridade e o motivo pelo qual nós precisamos servir, o que que essa escritura nos ensina? Pode repetir a pergunta, Messias, por favor? Ok. Quando nós pensamos que devemos servir os nossos irmãos pelo motivo correto, pelo melhor motivo, que nem você citou lá, né? Vocês têm todos os motivos, mas tem que ser o melhor. Quando nós pensamos nisso, o que que nós aprendemos com essa escritura? Eu acredito, seja que o Senhor ele vai olhar para tudo que nós fizemos e também vai, e como ele sabe de tudo, ele vai também olhar sobre o porquê nós fizemos aquilo que nós fizemos. Então, volta aqui aquele slide anterior, né? Eu fui, eu ministrei as pessoas porque eu queria abençoar a vida delas, ou eu fiz porque alguém ficou martelando na minha cabeça para fazer. E se não ficasse, eu não faria. Então, acho que o Senhor vai olhar e acho que para ele vai fazer diferença, né? Assim como também vai fazer diferença. Não, eu me preocupo muito com. Eu quero muito ajudar as pessoas, mas eu não quero sair da minha zona de conforto. Então, eu faço só um pouquinho. Mas eu, no meu coração, queria fazer muita coisa muito grande. Né? Olha só que interessante. Eu gostei, bispo. Ótimo comentário, perfeito. E o que vem na mente de vocês mais? Deixa eu dar uma olhada aqui no. Nós tivemos um comentário da Ellen no grupo, e aí ela colocou assim, né, para perguntas anteriores. Eu acredito que mais importante que a quantidade deve ser a qualidade. Não importa o quanto você faz, mas o pouco que você faça seja de coração e bem feito. Excelente comentário, Ellen. Muito de encontro a essa escritura. Mais alguém poderia contribuir com esse debate? O que que essa escritura nos ensina sobre o motivo pelo qual nós precisamos servir? Presidente, eu lembrei de dois pontos das aulas passadas. Acho que o primeiro é da última aula e o outro é acho que de uma das primeiras, onde a gente aprendeu sobre ensinar os liderados a amar o evangelho, e não uma lição específica ou alguém específico, né? Mas ensinar eles a amar o evangelho. E aquela regra de ouro que a gente aprendeu lá no início sobre a gente não pode tentar ensinar eles ou, né, pedir que eles façam alguma coisa que nós não estejamos fazendo. Então, nessa escritura, a gente tem que o Senhor vai julgar a gente, né? Ele vai cobrar o quê? Que é a gente ter obedecido o mandamento, que é amar Ele. Porque esse é o motivo mais nobre para a gente servir, que nós possamos demonstrar nosso amor por Ele e ao próximo. Esse é o motivo mais nobre de servir e é o primeiro mandamento que Ele nos deu, né? Então, é interessante ver como tudo isso volta para o início e fica nesse ciclo, né? Nesse ciclo também. Perfeito. Porque é um ciclo virtuoso. Obrigado, Vitória, pelo seu comentário. É um ciclo virtuoso, aonde não tem como a gente achar que somente fazer é o suficiente se não for feito de coração. Imagina, o Senhor ele vai avaliar o intento de nosso coração, por mais que o nosso serviço ele não seja o melhor. Mas se em nosso coração nós fizermos o melhor e nós estivermos com o verdadeiro intento, isso vai fazer toda a diferença. E aí isso casa mais ou menos naquele quadro que diz, né, que o Senhor ele não espera que tenhamos tempo. Tem muita que diz, ah, bispo, eu tô sem tempo para servir. Bem, você está sem tempo ou sem desejo? Eu já tive a oportunidade de fazer essa pergunta, tá? Quando eu fui bispo. E ela foi dura para a irmã. Mas no final, nós entendemos o seguinte, que não era uma questão de tempo, né? Era uma questão de sair da zona de conforto.
estava mexendo com a zona de conforto dela. E aí, muitas das vezes, nós podemos pensar o seguinte: ok, agora eu entendi. Eu preciso de um motivo nobre. Eu preciso ter amor para com a pessoa, eu preciso fazer de todo o coração, poder, mente e força, como a gente já aprendeu. Mas e na prática? Como é que funciona isso? E aí, olha só que interessante. Quem poderia ler essa citação? O Elder Neil A. Maxwell, do Código dos Doze Apóstolos, ele explicou. Tudo depende do princípio ao fim de nossos desejos, eles moldam o padrão de nossos pensamentos. Nossos desejos, portanto, procedem nossas ações e estão no âmago de nossa alma. Precedem. Opa! Parece que foi funda essa citação, né? Mas o que que nós aprendemos com ela? O motivo depende? Tudo depende? Lendo isso, eu entendo que tudo começa com o desejo que eu tenho, né, de fazer alguma coisa, né? Isso é o que me impede. Então, se o meu desejo de ser, se eu enxergar, se eu não desejo servir, eu não vou servir. Se eu desejo apenas tirar uma coisa da minha lista, então é isso que eu vou fazer. Assim como se eu desejo ajudar essas pessoas, eu vou fazer. Talvez, e como a gente falou antes, talvez o esforço que esse desejo se torne não seja se a gente fosse planilhar o melhor esforço, porém vai ser o esforço que vai satisfazer o Senhor, porque é o desejo que foi ação motivada pelo desejo correto, que é de abençoar as pessoas e de servir, obedecer ao Senhor. Interessante, né? Ou seja, o ponto fundamental para demonstrarmos caridade dentro do serviço enquanto líder é o desejo que nós temos. E aí a grande pergunta: e como é que está o nosso desejo de servir? Ele está pautado em quê? E aí eu vou trazer novamente a reflexão lá sobre a oferta de Caim e Abel. Caim ofereceu qualquer coisa. Abel não. Ele pagou o preço e ele ofereceu aquilo que era requerido, que dava mais trabalho. Ele não se apegou ao ponto de ter muito trabalho, mas sim de atender às expectativas do Senhor. E aí eu faço a pergunta: ultimamente, nós estamos atendendo às expectativas do Senhor ou somente atendendo a números ou ao motivo, de repente, não querer ser cobrado? E aí faço uma pergunta: como posso aprender a amar as pessoas a quem sirvo, já que isso é um requisito para que eu possa ter o desejo no meu coração? Como é que eu posso fazer isso? Será que isso é fácil? Tem uma frase que normalmente utilizavam muito, né? Se fosse fácil, qualquer um faria. Mas e nós? O que que vocês pensam sobre isso? E aí eu gostaria que a gente pudesse exercitar uma resposta sem a gente ir ainda a fundo nos detalhes. E aí, o que que vocês me respondem? Como posso aprender a amar as pessoas a quem sirvo? Imagina que eu chego até vocês e digo assim, eu não consigo. O que que vocês me diriam? Tá na hora de vocês darem conselho para o professor agora. Pode colocar no chat também. Não acredito que não vou receber um conselho da classe. Eu diria que conhecer as pessoas,
vai ajudar a aprender a amar ela. Opa, vai conhecer, vai visitar. Ah, mas eu não tenho vontade não, bispo. Aí, o conselho se mantém, conheça as pessoas. Ótimo, excelente. Vai, só vai, só vai. No primeiro instante, não dá para entender que pouco importa o motivo no primeiro instante? Ou vamos dar uma olhada lá na citação do Elder Neil A. Maxwell, né? Aonde ele diz o seguinte, ó. Eles moldam, ou seja, o que que os nossos desejos moldam o padrão de nossos pensamentos e os nossos desejos, portanto, precedem as nossas ações. Qual é o meu primeiro desejo? Está na pergunta. Qual é o meu primeiro desejo? É como amar. Eu quero amar eles. Mas como é que eu posso fazer isso? Bispão? Sobre isso, eu lembro que tinha uma. Assim, quando eu fui chamado bispo, a gente organizou a presença da Sociedade de Socorro e ela estava tendo um problema com a conselheira dela. E ela queria desobrigar ela. Aí eu pensei assim, puxa, vai dar um trabalhão chamar outra. Aí eu aconselhei a presidente a ela conversar com ela e entender o porquê que aquilo acontecia com a conselheira antes de desobrigar ela. Eu lembro até que foi uma conversa muito boa, né? Que a gente conversando, né? Eu falei para ela de que a gente não, as pessoas nos chamados, elas não são números, né? Não são coisas que a gente pode descartar e chamar outro quando eles fazem alguma coisa que a gente não gosta, né? São pessoas com problemas e com dificuldades. E conhecer elas, conversar com elas vai ajudar a sentir maior empatia e adaptar as nossas necessidades e as nossos acompanhamentos, as nossas cobranças a elas. E a presidente, que era uma pessoa muito boa, foi lá e fez isso. E ela continuou, até ela ser desobrigada com aquela conselheira que ela queria desobrigar, justamente porque ela sentou e conheceu, entendeu, conversou com ela. Então, por isso que eu acredito que a gente pode amar as pessoas que a gente serve conhecendo elas. E as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas são muito boas. E elas têm o desejo de seguir ao Senhor. Basta a gente conhecê-las e entender elas. Muito bom. Isso, excelente comentário, bispo. E ótima experiência. Obrigado por poder compartilhar ela. Nós temos um, um de nossos alunos aqui, tá iPhone, então não sei quem é, mas muito obrigado. Ele disse sim. Eu geralmente peço ao Senhor em oração que ele me ajude a amar a pessoa e depois procuro conhecer a pessoa e me colocar no lugar dela. Aquela regra de ouro, né, que nós aprendemos. Então, é fundamental. E aí a Ellen colocou o seguinte: servindo mais a ela, passando mais tempo, conhecendo melhor a pessoa, procurando conhecer suas qualidades, isso é fundamental. E aí a Thaís colocou aqui que ela concorda com a irmã Ellen. Devemos nos esforçar para observar as qualidades dos nossos irmãos e focar nas coisas boas para direcionar nosso serviço e vê-la como Deus o vê. Ah, eu só faria mais um comentário em cima de tudo que a gente já falou agora, é porque assim, muitas das vezes nós vamos ter que orar, nós vamos ter que servir alguém que não gosta de nós, não vai com a nossa cara, ou muitas das vezes não quer mais o evangelho, não quer mais saber sobre o evangelho. Então, ainda assim, nós precisamos orar por essas pessoas e amá-las, né? E tem um vídeo aqui que é de Paulo, que ele fala algo interessante. E apesar de ser de 3 minutos, eu gostaria muito de compartilhar ele com vocês, porque ele fala sobre Coríntios. E aí eu vou passar aqui para vocês. Prestem muita atenção. Espera aí. Deixa eu botar o áudio. Tá, eu só preciso que alguém me diga se o áudio vai estar saindo ou não, tá? Pronto. Obrigado.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Então, a gente aprende aí por Paulo, a respeito do amor. E é interessante, quando Paulo fala, porque vocês percebem que é tanta coisa que parece que ter o puro amor de Cristo parece ser algo abstrato ou algo muito difícil de alcançar, porque ele vai citando. E aí você vai concordando com ele, vai chegando um momento em que ele continua falando e você diz, bem, isso daí é difícil, bem, eu tô longe. E aí você vai fazendo uma reflexão e você vai percebendo que é, não é tão fácil assim. Mas existe algo que ele fala a respeito disso, que eu gosto muito. É um processo. Você não vai amar o seu irmão, você não vai servi-lo da melhor maneira no primeiro instante. Isso pode até acontecer, mas vai ser algo gradativo. E aí a grande questão é o segundo princípio que nós precisamos aprender enquanto líder. É que nós podemos aumentar a nossa capacidade de liderar com caridade. Então, o fator uma coisa é servir com caridade. Mas e como é que eu posso aumentar a minha capacidade? Eu sei que eu preciso disso. Eu sei que preciso amar meus liderados, mas como fazer isso?
E aí a gente vai para a segunda parte de nossa aula, que é o seguinte: qual conselho vocês dariam para alguém que deseja melhorar sua liderança com qualidade? Melhorar sua liderança com caridade. Gostaria de um voluntário só. Pudesse me dizer qual conselho você daria? Quem se arrisca? Não se preocupa de ser repetitivo, tá? Pode ser qualquer conselho. Um conselho que você daria. Com caridade, olha, para melhorar com caridade, né, que é o humor de Cristo, eu lembrei de um amigo, de um amiga não, de uma prima minha, que ela, toda vez que a gente ia conversar, ela perguntava assim, que as minhas ações, por ser uma representante de Cristo, deveria ser como ele faria, né? Falei, mas isso é muito difícil, né? De como Cristo faria. Cristo fala que se der um tapa no rosto tem que virar o outro lado. Então, eu falaria para essa pessoa, né? Para que antes, para que se ela quisesse melhorar, para ela pensar que em como Cristo faria essas coisas, né? Como ele melhoraria a liderança dele. Muito bom. Excelente. Muito obrigado, Juliana. Muito pertinente o seu comentário. E parte do princípio, né, que esse curso ele é justamente voltado para nós liderarmos como Salvador. Né? Os princípios de liderança ele se norteia pelo Salvador, da outra face. E aí a grande questão que fica é, mas na prática, na teoria é fácil. Aliás, na teoria é fácil, né? E na prática, como é que funciona? Tem um discurso que eu gostaria de ver com vocês. Eu botei ele quase todo na íntegra, então a gente vai precisar ler rápido. Eu vou ler, eu gostaria que vocês pudessem ouvir e anotar as impressões que vocês tiverem sobre esse discurso do Elder Darlin H. Oaks, que diz o seguinte: acompanhem aí e façam suas anotações. Ele disse o seguinte: ele escreveu: a exigência de que nossas boas ações precisam ser acompanhadas de bons motivos é muito sutil e difícil na prática. Para tornar-nos puros de coração, para alcançarmos a exaltação, precisamos mudar nossas atitudes e prioridades para uma condição de espiritualidade. Precisamos controlar nossos pensamentos, precisamos reformular nossos motivos e precisamos aperfeiçoar nossos desejos. Como isso pode ser feito? O primeiro passo para alterar nossa atitude e prioridades é encarar nossas próprias imperfeições e a necessidade que temos de mudar. Olha só que interessante. Para mudar, nós precisamos reconhecer aonde nós estamos, onde nós nos encontramos. E aí ele diz: começamos a questionar-nos, despindo-nos de todo fingimento e tirando as máscaras, analisando profundo e sinceramente nosso eu interior. Devemos procurar identificar quais são nossas verdadeiras atitudes e prioridades. Buscamos a espiritualidade por meio da fé, arrependimento e batismo, pelo perdão mútuo, pelo jejum e oração, por intermédio de desejos justos e pensamentos e ações puros. Buscamos a espiritualidade pelo serviço ao próximo, pela adoração, banqueteando-nos na palavra de Deus, nas escrituras e nos ensinamentos dos profetas vivos. Alcançamos espiritualidade fazendo e cumprindo nossos convênios com o Senhor, esforçando-nos conscientemente para guardar todos os mandamentos de Deus. A espiritualidade não é adquirida de repente. Ela é a consequência de uma série de escolhas certas. É a colheita de uma vida digna. Para alcançar a espiritualidade, reformular nossos motivos e aperfeiçoar nossos desejos, precisamos aprender a controlar nossos pensamentos. O profeta Alma ensinou a seu filho fiel Elamã que todos os teus pensamentos sejam dirigidos ao Senhor, sim,
que o afeto do teu coração seja posto no Senhor para sempre. A maior de todas as motivações para qualquer ato é a caridade, o puro amor de Cristo. Adquirimos essa motivação de duas maneiras. Primeiro, pedindo esse amor em oração, e segundo, prestando serviço. Podemos alterar nossos motivos por meio da oração. Para aprender a servir pelo puro amor de Cristo, precisamos prestar serviço a Deus e ao nosso próximo. Gostaria agora de perguntar de vocês: quais lições você aprendeu que o ajudará a aumentar a sua capacidade de liderar com caridade? Talvez o Espírito falou muita coisa para vocês, mas eu gostaria primeiro de saber de vocês. Quais lições vocês aprenderam? Eu posso voltar, se alguém precisar do discurso. Presidente, é, Vai lá, na, Ivan. tomando base pelo meu pessoal, né? A minha análise pessoal, o que me chamou bastante atenção foi que devo reconhecer os líderes, né? Nós líderes devemos reconhecer nossas limitações, o que está sendo difícil para nós, os nossos, aonde a gente não está conseguindo. A gente deve reconhecer as nossas fraquezas para a gente poder buscar essa espiritualidade e forças no Senhor para vencer e para poder ter uma palavra, esqueci a palavra. Eu tenho que ser fiel ao que eu sinto e à minha fraqueza. E aí, reconhecendo ela, eu posso melhorar e eu posso buscar coisas melhores para me poder me ajudar primeiramente e depois ajudar aquelas pessoas que tanto precisam de mim. Muito bom, obrigado, Isane, pelos seus comentários. Perfeito. Esse fato de nós reconhecermos as nossas limitações, ela é fundamental, porque quando a gente reconhece aonde nós precisamos melhorar, a gente já sabe por onde começar. Vitória? Ah, desculpa, presidente. É, foi muita coisa, na verdade, mas o ponto principal foi justamente esse que a irmã também falou agora, de encarar nossas próprias imperfeições, né? Mas o que o presidente fala também é a necessidade de mudar. A gente precisa entender que nós podemos melhorar, né? Então, assim, no Evangelho, a gente conhece o Evangelho, a gente sabe que o Senhor pode nos capacitar, que Ele pode nos ajudar com as nossas imperfeições. Então, principalmente, acima de tudo isso, ter fé que Ele vai nos ajudar. Claro que conforme o nosso esforço, né? Mas ter fé, confiar nele, que Ele vai, a gente acredita que o Senhor chama e capacita a gente, né? Então, a gente precisa realmente tentar chegar nesse nosso foco de servir com um propósito e com o espírito ali alinhado, a gente precisa confiar que o Senhor vai nos ajudar nesse caminho de aperfeiçoamento. Muito bom. Ou seja, nós somos totalmente dependentes do Senhor, né? A gente precisa compreender isso. Muito bom. Alguém mais ainda sobre quais lições, né, você aprendeu que o ajudará a aumentar a sua capacidade? Ficou ali subentendido no discurso do presidente Wilkes que a gente precisa ter paciência, né? A espiritualidade, ela não é adquirida de repente, não chega assim, ah, hoje eu quero e aí eu já me torno mais espiritual, como ele fala, né? É uma série de ações que a gente, desde nossos motivos, ele fala sobre aperfeiçoar-nos, né? Sobre controlar nossos pensamentos, então é algo que é uma construção e ele é constante, assim como o nosso desempenho no estudo diário das escrituras, nossas intenções de estar servindo dentro da igreja, né? Todos nós somos líderes, e é com essa constância e com essa paciência que vamos poder chegar com a espiritualidade que ele fala.
Muito bom, obrigado, Juliana. Excelente. Eu também gostei muito dessa parte quando a gente aprende que é um processo, não é algo que vai acontecer assim, e muito menos é um pacote, né? Como se fosse um computador, um software, onde a gente carrega esse software e já está tudo ok. Por exemplo, eu vou dar até um exemplo aqui, né? Ah, o bispo ele é chamado, pronto, aí botou a mão na cabeça dele, quando ele é designado, pronto, ele ama toda a congregação. Não é assim, nem para um bispo, muito menos para um presidente dos rapazes, presidente das moças, ou um consultor, ou um professor. Não vai funcionar assim. E é importante que a gente compreenda que não vai ser dessa forma. É um processo. Muito bom. Alguém mais? Isso aqui eu vou dividir com vocês, tá? Eu vou passar lá no grupo para que vocês possam estudar mais. Mas vamos lá. Lembra que eu fiz uma pergunta logo no início? Como é que eu posso aumentar a minha capacidade? Eu acho interessante que ele fala aqui, ele dá dois pontos fundamentais e a Ellen, ela acabou citando nessas duas coisas. Então ele diz, ó, uma primeira coisa pedindo esse amor em oração. Nós precisamos orar ao Senhor para que a gente tenha capacidade, para que a gente ame os nossos liderados se a gente já não o ama. É óbvio que muitas das vezes a gente vai ter aquela afinidade com alguns liderados, que esse processo ele vai ser muito rápido. No primeiro serviço, nos primeiros serviços prestados, você já vai amar de cara, mas tem aqueles que vai ser mais difícil. Eles vão precisar de exercício contínuo. E aí, a outra coisa é prestar serviço. Não tem como você amar alguém a quem você nunca serviu. Eu gostaria só, normalmente eu não gosto de contar minhas experiências, mas eu lembrei dessa e o Espírito me compeliu a falar. Quando eu fui chamado como bispo, era numa unidade onde eu já morava há vários anos e onde eu conhecia muitas pessoas. E o meu coração foi preenchido com um sentimento que eu precisava falar para eles. E aí, no meu discurso, quando eu fui chamado, no meu discurso, não, no meu testemunho, eu levantei, eu olhei para toda a congregação, eu olhei um a um, e aí veio o sentimento. Eu falei para eles assim: eu gostaria que vocês soubessem que eu conheço vocês, mas muitos de vocês eu ainda não amo. Mas eu prometo que eu vou amar cada um de vocês por meio do serviço. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi visitar todas as famílias nos meus primeiros meses, nos meus primeiros 4, 5 meses de bispo. A primeira coisa que eu fiz foi visitar todos, entender todos, conhecer as suas necessidades. E isso me ajudou a amar muito e a servir de maneira melhor o povo da ala. E isso foi uma bênção na minha vida. Talvez eu não tenha agradado muita gente enquanto eu fui bispo, mas eu nunca ouvi num corredor alguém falar do bispo. Ao contrário, eles oravam pelo bispo e por sua família. Então, esse é um caminho: orar e prestar serviço. Agora, o que eu gostaria de fazer com vocês é fazer um desafio para vocês. A gente aprendeu o seguinte, que nós precisamos de caridade para servir. Ou seja, nós precisamos servir com caridade. O segundo, nós aprendemos que nós precisamos o quê? Desenvolver a habilidade, né? Aumentar a nossa capacidade de servir com caridade. E aí um desafio que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte: eu gostaria muito que vocês pudessem ponderar a respeito dele e cumprir de alguma forma. Eu gostaria que vocês pudessem organizar um projeto de serviço, pode ser para alguém na escola, na faculdade, da vizinhança ou da ala mesmo, da sua classe. E vocês pudessem, nesse projeto de serviço, se lembrar da importância da caridade nesse empreendimento. Então, pense em alguém que vocês podem prestar um serviço genuíno, porque vai ser. Se vocês pensarem nessa família ou nessa pessoa, já vai ser genuíno, porque vai vir do coração e da mente de vocês. E aí vocês pudessem fazer o melhor possível, dentro das limitações da capacidade de vocês, para ajudar essas pessoas.
E aí, antes de nós encerrarmos a nossa aula, eu gostaria de perguntar de vocês aquela velha pergunta, né? O que que vocês vão fazer de diferente após essa aula? Bom, a Ellen colocou aqui que já. Ela colocou aqui: no próximo sábado eu farei um projeto de serviço com as moças na casa de uma das moças que está com a mãe machucada, pois ela sofreu um acidente. Excelente. Já começa por aí. Mas o que que vocês aprenderam nessa aula hoje que vocês vão mudar? Ou vocês vão abandonar e vocês vão começar a fazer agora? Eu sei que é uma pergunta assim meio pessoal a resposta, mas vamos fazer o seguinte: quando vocês se sentirem confortável, compartilhem no grupo. O que que essa aula ela deixou hoje de aprendizado para você? E você vai começar a fazer, você vai começar a praticar. Eu gostaria só de saber o seguinte: existe alguma pergunta ou alguma dúvida a respeito de tudo que nós vimos nesta aula hoje? Algum comentário? Bispo, Então, acho que uma coisa que eu vou levar é sobre entender que para que eu seja um líder melhor, eu preciso ser um seguidor de Cristo melhor. E isso não acontece do dia para a noite, acontece com esforço dedicado todo dia. Então, acho que isso é uma coisa boa que eu aprendi, de que a cada dia que a gente se torna um melhor seguidor de Jesus Cristo, nós vamos tendo a capacidade de servir com mais caridade às pessoas. muito bom, excelente. Muito obrigado, Bispo, por compartilhar. Então, assim, meus amados, eu sei que o Salvador ele vive e não é uma tarefa fácil, nós aprendemos na aula hoje, mas é uma tarefa possível, desde que a gente se submeta a dois passos fundamentais. O primeiro é orar para que tenhamos amor, e o segundo é prestar serviço dedicado. Não aquele serviço que o motivo está, muitas das vezes, o número ou o resultado, mas aquele motivo genuíno, a pessoa, o Filho de Deus, né? Segundo a visão de Deus. E eu testifico para vocês, se vocês aceitarem esse desafio de fazer um projeto de serviço, de ajudar alguém a prestar um serviço genuíno, o Senhor vai aumentar a capacidade de vocês de serem mais caridosos e mais amorosos para com seus semelhantes. O mundo está precisando de cada vez mais disso. Tanto é que na conferência, o nosso profeta, o profeta de Deus, ele nos ensinou sobre isso, sobre a caridade. E possamos, inclusive, rever o discurso dele e pôr em prática os seus ensinamentos e as suas admoestações. E eu sei que nós chegaremos a ser mais semelhante ao nosso Salvador Jesus Cristo, e isso vai possibilitar que ele e a sua vontade possa prevalecer em nossas vidas. Compartilhe essa aula e o meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.